Hoje mais cedo eu peguei uma das bicicletas aqui do hotel para dar uma andadinha de volta, tal, né? E para você deixar elas em algum para você deixar elas em algum lugar, para você devolver elas, você mesmo tem que estacionar. E é tipo um galpãozinho, assim, o lugar do hotel que tem onde você deixa as bicicletas, que você vai entrando com elas ali, meio que você tem que fazer e é bem apertadinho. Daí bota aquela frase do Nelson Piquet, sabe? Você tem correr em Mônaco é que nem andar de bicicleta no corredor da sua casa. Foi a experiência que eu tive para estacionar aquela bicicleta lá dentro. Então, eu tive que entrar nesse balcãozinho extremamente apertado e ficar fazendo baliza, girando a bike de um lado assim pro outro e tal. Não tem nem espaço para você sair de cima da bike direito, o negócio tá apertado, para você encaixar ela no lugarzinho certinho, prender ali e tal, com o cadeado assim. E no momento que eu saí do galpãozinho, cara, eu realmente fiquei surpreso, porque ali na frente tava o pessoal da Cadillac já com o contrato pronto para assinar. Eles viram eu fazendo uma baliza e já falaram, cara, você vai entrar aqui na nossa equipe. Tava todos os sites lá, vi os jornalistas lá no fundo, falando ali, estando prontos para avisar que, soltar notícia de que, ó, rumor novo, o garoto que tá em Big Jordan Fields ali vai ser o novo piloto da Cadillac, porque todo santo dia sai um piloto novo assinando com a Cadillac, né? Já teve, daqui a pouco, sei lá, o motorista de ônibus nossa, pior que. Valinhos é uma cidade incrível, né? Você que não sabe, eu sou de Valinhos. E roubaram um ônibus em Valinhos recentemente. E foi a terceira vez que isso aconteceu, que roubaram um ônibus lá em Valinhos. E quando pegaram o cara, descobriram que ele era o mesmo cara da primeira vez que roubaram o ônibus. A Cadillac já tá lá na prisão, na delegacia, pronta pra assinar o contrato com ele, entendeu? Mas, ao que tudo indica, agora dessa vez, né? Ao que tudo indica, não, né? Não tem muitos sites confirmando, mas alguns sites estão trazendo esta informação de que a Cadillac e o Pérez assinaram um contrato e que o Pérez vai ser piloto Cadillac a partir de 2026. Ou seja, em 2026 a gente vai ter o retorno de Sérgio Pérez à categoria depois de ficar fora o ano todo de 2025 com a demissão dele na Red Bull. E Pérez e Bottas, principalmente, são dois nomes que eram os mais cotados. Assim. Se você tinha uma certeza para uma das vagas e que uma delas ia ficar com Pérez ou Bottas, é que você não tinha como ter certeza, e para falar a verdade ainda não tem, até que o anúncio seja oficialmente feito. Eu não duvido nada, chega ali na data de anúncio, que supostamente, segundo essas notícias que saíram no dia de hoje, que eu gravo esse vídeo, na terça-feira, vai acontecer durante o GP da Itália, o anúncio do Sérgio Pérez. Mas eu não duvido nada que chegue lá no GP da Itália, aqui, Valtteri Bottas, nosso piloto. Mas também tem alguns rumores do Bottas indo para Alpine, né? Então eu não duvido nada que o Bottas acabe indo para Alpine no lugar do Franco Colapinto e o Sérgio Pérez vai então para Cadillac. E é uma transferência que faz muito sentido. O Pérez, ele é um piloto da América do Norte, é um cara que consegue trazer muitos patrocínios, é um cara que consegue trazer dinheiro, é um cara extremamente veterano de Fórmula 1, que fez ótimos trabalhos com equipes de meio de pelotão ao longo de toda a sua carreira. A Cadillac provavelmente vai começar no fundo do pelotão. Não acho o contrário. É um carro totalmente feito do zero por uma empresa que não está acostumada a fazer carros de Fórmula 1. Claro que eles trouxeram pessoas de outras equipes, engenheiros, mecânicos, que seja pessoal das outras equipes, mas todo o processo está sendo feito do zero. Totalmente do zero. Então a Cadillac, e com um motor que não é deles. Então a Cadillac vai começar a ser uma equipe fundo de pelotão, e tem alguém como o Sérgio Pérez, que já esteve em tantas equipes de meio de pelotão, sabe da visão do piloto o que é necessário para uma equipe operar no meio do pelotão. Então ele pode trazer esse insight, pode trazer esse feedback para ajudar a desenvolver a equipe. E caso se confirme o Sérgio Pérez, eu acho que é uma boa assinatura. Eu acho que faz sentido para a equipe, mas eu não boto minha mão no fogo ainda 100%. Mas ainda assim, caso se confirme o Sérgio Pérez, é uma grande contratação. Eu acho que a Cadillac acerta em cheio. Tanto se trouxer o Bottas ou o Pérez, eu acho que é um acerto. São dois pilotos que, pensando na situação da equipe e o que ela precisa ter nesses primeiros anos, qualquer um dos dois que vá é um grande acerto. É um grande acerto trazer os dois? Aí eu já acho errado. Se a Cadillac quiser pensar num futuro, desenvolver um projeto, eu já acho um grande erro se eles forem atrás dos dois. Eu não acho que esse é o caso. O que se fala, principalmente, é o fato de que eles querem um experiente e um novato. Mas eu não duvido nada que isso mude, né, esse pensamento deles com o tempo, porque inicialmente o pensamento deles era de trazer um piloto americano. Não deu certo com nenhum. E agora eles trouxeram essa construção da fala de trazer um piloto novato. Mas eu não duvidaria nada de eventualmente isso acabar virando uma dupla de veteranos, que eu acho que seria um grande erro. A Cadillac, como equipe, tem que pensar a longo prazo também.
Claro que você precisa de um pensamento a curto e médio prazo, trazendo esse piloto experiente para ajudar no desenvolvimento agora, mas você precisa fazer um pensamento como a Audi fez com o Gabriel, que é, ok, eu preciso de um piloto para que a gente, enquanto desenvolve essa equipe por tanto tempo que levar, daqui 3, 4 anos, quando a gente estiver na frente, que é o plano, a gente vai ter esse piloto que a gente desenvolveu desde o começo na nossa academia aqui, não foi no caso do Bortoleto na academia, mas, tipo, desenvolveu a equipe em volta, ele foi se acostumando, desde que ele entrou na Fórmula 1, ele correu por essa equipe. Então ele não tem os vícios de outra equipe, ele sempre se acostumou com o carro da Sauber Audi, ele sempre se acostumou com o modus operandi daquela equipe. Então quando chegar se chegar no estágio que a Audi seja um carro competitivo e capaz de disputar o título, o Bortoleto está extremamente alinhado com o modus operandi, com o know-how da equipe. Ele tem o know-how de lá de dentro, ele sabe o que fazer. E a Cadillac tem que fazer isso também. A Cadillac precisa de um piloto experiente para o curto e médio prazo, mas eles precisam de um piloto novato. Isso aqui não é só para defender Felipe Drogovic, apesar de eu achar que deveria ser a escolha. Mas, eu não tô falando isso só porque não tem que escolher o Drogovic. Tem outros novatos. Você pode escolher o próprio Alex Duni, o Fornaroli, que são nomes que eu acho piores que o Drogovic, mas que da geração atual da Fórmula 2, fora o Lindblad, eu acho que são os 2 melhores pilotos que tem. Não acho que sejam nomes para pensar numa disputa de título, não acho que eles tenham essa capacidade, mas olhando para a geração atual da F2, o Duni e o Fornaroli são os melhores. Eles têm que focar em trazer o piloto novato para a segunda vaga. Eles não podem, de verdade, se a Cadillac não trouxer um piloto novato para a segunda vaga, eu acho que eles vão estar cometendo um erro gigantesco. Eles precisam de alguém para, principalmente agora que a equipe está nascendo, eles pegam alguém para já desenvolver desde esse começo, para o cara já evoluir junto com a equipe, para o cara trabalhar junto com a equipe desde o começo, se entender desde o começo qual que é esse modus operandi, como que a equipe funciona, como que os processos podem ser feitos para melhorar. E quando ele atingir o nível máximo dele, quando ele atingir o auge dele, ele já sabe tudo o que ele precisa fazer para poder tipo, extrair o máximo de performance de cada um membro da equipe para compor para ajudar a compor ele, não só na questão pilotagem, isso aí é do próprio piloto, mas para que ele consiga trabalhar num ambiente que seja funcional para o modo de trabalho dele. Ele já vai ter trabalhado nessa equipe por anos e vai conseguir se adaptar a esse estilo e ao mesmo tempo adaptar o estilo da equipe a como ele funciona. E essa é a visão que a Audi tem com o Gabriel hoje, e essa é a visão que a Cadillac tem que ter pensando no segundo piloto. Uma equipe que quer sonhar grande, quer sonhar alto, entrando na Fórmula 1 agora, tem que ter essa dupla. A Audi está certíssima de ter Hülkenberg e Gabriel. E a Cadillac vai estar certíssima se tiver Pérez Bottas, provavelmente Pérez pelo que estão falando, na verdade não é nem certeza que vai ser o Pérez, mas se for, Pérez está certo. E tem que ter um novato do outro lado, seja o Drogovic, seja o Fornaroli, seja o Drogovic, seja o Fornaroli, seja o Duni. Nossa, me fugiu o nome do Alexander Duni. Tem que ser um dos três. Ou algum outro novato que eles queiram, porque senão acho que vai ser um grande erro. Qual dos três vai ser? Aí não sei, isso é uma discussão que eu tenho que fazer com mais calma, uma análise que eu tenho que fazer com mais calma e que eu posso pensar nisso pro vídeo do clube. Quando eu voltar pra minha casa, que eu posso usar todo o meu equipamento com mais calma, né, ter acesso a um computador com mais tranquilidade, e eu tô usando meu celular para gravar os vídeos, para vocês terem noção, eu tô usando esse microfoninho da Boya, que apesar de tudo é muito bom. Mas qual é a melhor opção de fato? Isso é um tema para fazer no clube, que daí eu posso analisar com calma, fazer uma pesquisa mais aprofundada. Aqui eu tô comentando a notícia e dando minha opinião sobre ela. Trazer o Pérez é um grande acerto da Cadillac. Agora, se eles não trouxerem um novato, eu acho que a Cadillac está se condenando a um fracasso a longo prazo na Fórmula 1 nesse primeiro momento. Mas é isso aí, eu só queria trazer essa discussão porque eu vi essa notícia aí hoje de manhã e eu queria conversar com vocês.